O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes. Esse é um programa que está sendo gravado de antemão. A famosa gaveta. Famosa para quem é do ramo, né? Para as pessoas normais, gaveta é né? Você abre aqui e põe alguma coisa dentro. Né? Porque como alguns de vocês sabem, né? Acho que todos vocês, mas especialmente os que ouvem o podcast Xadrez Verbal, eu nesse momento estou viajando, a não ser que meu avião tenha caído, então vocês estão ouvindo uma voz do além. Que mórbido. Não, né? É sempre uma possibilidade. E então estamos aqui gravando esse programa. Então por isso que, por exemplo, caso no dia anterior desse programa ir ao ar aconteça algo de muito atípico, fenomenal nesse país da qual vamos tratar hoje, desculpa. É basicamente isso. Bem, e o país que a gente vai tratar, né? O Equador. A gente já faz um meia-culpa aqui também, de que dos países filiados à Conmebol, já que o recorte futebolístico, é o que a gente tem menos contato, né? Tanto por uma questão geográfica, o Brasil não faz fronteira com o Equador, mas também o noticiário sobre o Equador, salvo alguma tragédia, quase nunca aparece na nossa cobertura diária, né? E aproveitando a deixa, né? O tema é o Equador, porque agora, nessa semana que vem, no dia 22 de maio, 25, nós teremos os 195 anos de independência do Equador. Então, não é que a gente decidiu tirar da cachola. No marco da Batalha de Pichincha, que foi a grande vitória do Marechal Sucre diante das tropas realistas no que hoje é o Equador. O Sucre era dos otimistas. Então, seguindo, vamos passar para o primeiro bloco para falar sobre a história equatoriana. A história. O Sucre era um doce. Pronto. Foi a minha contribuição à sua piada. Mas agora vamos falar sério, vamos falar da história do que hoje é o Equador, né? E para falar sobre isso a gente tem que voltar ali antes da chegada dos espanhóis para falar como foi a formação do Império Inca na região, né? Entre 1450 a 1460, o Inca Pachacutec, o nono na linhagem de Manco Cápac, existe uma divergência sobre qual seria a ordem do Pachacutec na linhagem, mas a maioria dos estudiosos apontam como sendo o nono. Ele inicia a expansão ao norte, no que vai ser conhecido como o Chincha-Suyo, que compreendia quase todo o território do atual Equador, derrotando os povos Canharis, Chachapoyas, Huancabambas e Pautas. Eu achei que você ia pipocar para pular algum desses nomes que está no roteiro. Parabéns. Estou aqui reconhecendo, né, o esforço do Matias em pronunciar nomes indígenas. Com a morte do Inca Tupac Yupanqui, entre 1485 a 88, existem divergências também sobre a data precisa, ocorre uma sublevação das populações norte-andinas. O seu sucessor, o Huayna Cápac, conquista Quito e atinge o apogeu do império, que vai durar até 1525,
com a divisão do Tahuantinsuyo, que é o nome que se dava ao Império Inca, né? Lembrando que os Incas eram a elite do povo quechua, né? Quando a gente se refere aos Incas, a gente está falando aos governantes. Não é a civilização em si, é a elite do povo quechua que ainda conserva sua língua. Então, o Tahuantinsuyo era a totalidade do império, que era dividido em 4 partes. Mas com a morte do Tupac. Não do Tupac, do Capac. Huayna Capac, o império é dividido entre os seus herdeiros, né? O Atahualpa fica com o norte e o Huáscar com o sul. E só para constar essa coisa do norte e sul, lembrando que boa parte do Império Inca incluía, né, o que hoje é o Peru, né? Machu Picchu no Peru, sim, né? Então, né, não é restrito ao Equador contemporâneo. E a parte sul também, além do atual Peru, chegava ao Chile e também à Argentina, o que era conhecido como Collasuyo. Inclusive, ali nas províncias do noroeste da Argentina existem vestígios da ocupação incaica. No ano seguinte, a divisão do Império, o conquistador espanhol Bartolomé Ruiz de Estrada chega à costa equatoriana, enquanto Francisco Pizarro busca autorização real para empreender a conquista do Peru. Em 1531, o cacique Cañari Chapera se rebela contra Atahualpa e passa a responder ao Huáscar, dando início à guerra fratricida entre Cusco e Quito, com a subsequente vitória dos nortenhos. Contudo, no deslocamento de Atahualpa para Cusco, ele é ferido em combate e se refugia em Cajamarca, onde receberá a visita de Pizarro, que trai a confiança do monarca e o aprisiona. Em troca da sua liberdade, o Inca oferece uma grande quantidade de ouro e prata. Em oposição a Pizarro, Diego de Almagro decide batizar, julgar e executar o prisioneiro. Com isso, o Rumiñahui derrota o Coçupanqui, tio de Atahualpa, e declara-se chefe de Quito, enquanto Pizarro reconhece Tupac Hualpa, outro filho de Huayna Capac, como soberano incaico. E a execução do Atahualpa é bastante cruel, né? Ela tem não me lembro dos detalhes sórdidos, mas tem uma questão ali de você... não lembro se desmembram ele enquanto ele está vivo, alguma coisa assim, mas a execução dele é uma coisa bastante cruel e, como você disse, né, foi ali uma traição dele de um acordo que foi feito. Então, só deixando aqui ó, colando aqui, a sua pele foi queimada, os seus ossos foram enterrados de maneira cristã, mas, bem, enfim, então só tem várias histórias sobre a execução aí do Atahualpa. E a figura do Atahualpa ainda é muito importante, no Equador principalmente, já que ele representava Quito, né? Tanto é que, já adiantando o segundo bloco, a casa da seleção equatoriana é o Estádio Olímpico Atahualpa. Então, até hoje tem essa conexão com a ancestralidade incaica. Em 1535, a expedição de Frei Tomás de Berlanga descobre as Ilhas Galápagos, enquanto o capitão Francisco Pacheco funda a Villanueva de San Gregório, atual Porto Viejo, e Sebastián de Belalcázar abre o porto de Santiago de Guayaquil, sendo abandonado após ataque do povo chono. Com a execução de Rumiñahui, Pedro de Muelles é nomeado tenente-governador de Quito, e González Dias de Pineda é eleito alcalde pelo Cabildo. Então, essa é a primeira autoridade espanhola no que hoje é o Equador. Depois de 2 tentativas, Guayaquil é fundada definitivamente por Francisco de Orellana em 1537, assumindo posição estratégica no Oceano Pacífico. Mais tarde nesse ano, eclode a guerra civil entre almagristas e pizarristas em Cusco. Com a vitória do então Marquês Francisco Pizarro
e a decapitação de Diego de Almagro, o seu irmão Gonzalo de Pizarro é nomeado governador de Quito em 1539, enquanto Benalcázar assume o governo de Popayín no ano seguinte. Francisco Pizarro é assassinado em Lima por partidários do irmão de Almagro em 1541, pouco depois de Gonzalo sair em expedição à Amazônia. A vila de São Francisco de Quito é elevada à cidade antes mesmo da criação do vice-reinado do Peru em 1542. No 40º aniversário do vice-reinado ocorre a Revolução de las Alcabalas, na qual membros do Cabildo de Quito se rebelam contra a cédula real expedida por Filipe II, que previa a cobrança de 2% sobre vendas. O movimento foi rechaçado por tropas enviadas pelo vice-rei Garcia Hurtado de Mendonça. E é bom registrar isso porque essa é a primeira revolta colonial em relação à coroa espanhola. Em 1621, os jesuítas fundam a Universidade de San Gregório Magno, em Quito. 4 anos depois, o inquisidor Juan de Mañosca estabelece o Tribunal do Santo Ofício na cidade. Aproximadamente 11 mil pessoas morrem com a peste em Quito, acompanhada pelo terremoto em Riobamba, isso em 1845. Esse é o primeiro registro de uma tragédia por um desastre natural, né? Até porque, por conta da localização do Equador, ali existem diversos abalos sísmicos, como a gente acompanha. Infelizmente, terremoto lá né, dia sim, dia não, quase. Brinca, óbvio, estou exagerando, tá, gente? Mas esse é só um registro, porque isso vai ser muito recorrente ao longo da história equatoriana. O aventureiro espanhol Pedro Chamirro, ou Bohorquez, é executado em Lima em 1667 ao se passar pelo Inca Hualpa. Durante os séculos 17 e 18, o porto de Guayaquil passa a ser cobiçado por corsários de diferentes partes da Europa. Já em 1704, cédula real de Filipe V proíbe o trabalho compulsório de indígenas, conhecido como mita, medida intermitente que gera também diversas revoltas das populações nativas. É criado o vice-reinado de Nueva Granada, com sede em Santa Fé de Bogotá em 1717, eliminando a Real Audiência de Quito, com duração de 5 anos. Em 1739, o vice-reinado é reestabelecido definitivamente, e é a partir daí que a jurisprudência em relação ao que hoje é o Equador passa do vice-reinado do Peru para o vice-reinado de Nueva Granada. Que era o que hoje é Colômbia e Venezuela. Correto. E Panamá. Os jesuítas são expulsos de Quito por ordem do rei Carlos III em 1767 e os seus bens são confiscados pela coroa. Em 1809 ocorre a Revolução de Quito, que formou uma junta suprema integrada pelos marqueses Orellana, Selva Alegre e Solanda, além do colombiano Juan de Dios Morales, Manuel Mateu, Manuel Rodrigues de Quiroga, boliviano, e Pedro Montúfar. Também são criadas 25 companhias militares chamadas de Falange de Quito, sob o comando do coronel Juan Salinas. Isolados de Cuenca, Guayaquil e Pasto, os revoltosos são aprisionados em Carmen Barro, 32 soldados, e no quartel real, 40 dirigentes, sendo condenados à morte. Nos assaltos da população quitenha pela liberdade dos presos, mais de 200 pessoas morrem em combate. E só aproveitando, Matias, por que isso ocorre em 1809, aquela coisa meio que todo mundo vê no colégio, mas às vezes esquece e tal. E cabe lembrar também que a gente fez um Fronteiras Invisíveis do Futebol no contexto da Copa América sobre as independências. Então, a gente não vai se aprofundar muito nesse período especificamente, mas a gente deixa a dica que lá tem mais informação. E tem um sobre a Colômbia, que também, inclusive na época era a mesma unidade administrativa. Mas a Colômbia a gente acaba pegando o final do século XIX em diante. Só lembrando, porque as revoluções pela independência na América Hispânica ocorrem nessa época, a Revolução de Quito, por exemplo, 1809, porque nós temos, no contexto das guerras napoleônicas,
uma aliança entre a França, na verdade antes mesmo das guerras napoleônicas, nós tínhamos uma aliança entre a França e a Espanha, ambas governadas pela Casa de Bourbon. Essa aliança é mantida no início das guerras napoleônicas, no período revolucionário e consular francês, porém, principalmente depois da derrota na Batalha de Trafalgar, em que os franceses acusam os espanhóis de corpo mole, digamos assim, durante as guerras, Napoleão decide depor o rei Fernando VII de Bourbon e colocar seu irmão, José Bonaparte, no trono. Isso faz com que diversas lideranças coloniais passem a se revoltar contra o que eles consideram um rei ilegítimo e, num primeiro momento, a ideia deles é governar a América em nome do verdadeiro rei, ainda não em busca da independência, quer dizer, do verdadeiro rei na perspectiva deles, né, o que seria Fernando VII de Bourbon. Então, por isso que esse processo de levantes contra a coroa espanhola ocorre no contexto das guerras napoleônicas. 2 anos depois, tropas quitenhas sob o comando de Carlos Montúfar derrotam os realistas em Guaranda e Paredones, enquanto que Cuenca torna-se sede da Real Audiência. O Congresso Constituinte de Quito expede a primeira carta política em 1812. Como resposta ao assassinato do Conde Ruiz de Castilha, famoso por comandar a execução de Tupac Amaru, tropas realistas derrotam os patriotas em Mocha e Santo Antônio de Ibarra, retomando o controle da Real Audiência, que jura fidelidade às cortes de Cádiz. Inspirada pela campanha vitoriosa de Simão Bolívar e a criação da República da Colômbia, a cidade de Esmeraldas proclama sua independência em 5 de agosto de 1820. Em novembro do mesmo ano, Guayaquil cria sua Constituição, elege a Junta Suprema Permanente e reconhece Bolívar como chefe supremo da Gran Colômbia. Antônio José de Sucre desembarca em Guayaquil em 15 de maio de 1821 com 700 homens, sendo derrotado em novembro nos areais de Huachi. Sucre assina um armistício de 90 dias com o general Torrá e consegue reorganizar suas fileiras, aliando-se ao general San Martín. Após vitórias em Cuenca, Saraguro, Riobamba e Tapi, Sucre se dirige a Quito. Cerca de 3.000 sul-americanos derrotam 1.900 realistas na Batalha de Pichincha entre 24 e 25 de maio de 1822. Bolívar anexa as províncias de Guayaquil e Manabí à Gran Colômbia, enquanto que Sucre renuncia à intendência do Departamento do Equador, e é aqui que surge pela primeira vez o nome Equador, e parte para o Peru, ao lado de milhares de voluntários equatorianos, sendo vitorioso na Batalha de Ayacucho, em 9 de dezembro de 1824, o que significa a capitulação militar da Espanha e a independência do Peru. O Peru, que era o último bastião realista, porque como era ali o principal centro administrativo, centro durante muito tempo da mineração do ouro, da prata, era onde você tinha, e até pela geografia também, né, era onde você tinha mais resistência espanhola ali na região do Peru. E o Peru é a última ex-colônia que a Espanha reconhece a independência. A Espanha só vai reconhecer a independência já no último quarto do século XIX, ali por 1879, alguma coisa assim. Então, a Espanha tenta fazer até uma expedição militar para retomar umas ilhotas do Peru ainda na década de 1860, uma coisa bastante distinta da realidade entre Brasil e Portugal. Então, e aí o Peru, no caso, o Peru é libertado pelos outros, né? Pelo San Martín e pelo Sucre, porque nativamente era todo mundo realista, né? Não vou fazer a piada de novo. Em 1828 ocorre a Convenção de Ocânia, no qual as propostas de Bolívar para a Constituição Vitalícia são rechaçadas. Ele, por sua vez, ordena o esvaziamento da mesma por parte dos seus delegados, se autodeclarando ditador. Por conta de divergências em relação à província de Jaén, Bolívar declara guerra ao Peru, que bloqueia a costa colombiana, bombardeia Guayaquil e ocupa Cuenca e Loja. É assinado o Convênio de Girón, em 28 de fevereiro de 1829, que reconhece a fronteira dos antigos vice-reinados como as atuais, ou seja,
O que correspondia ao vice-reinado do Peru é o Peru, e o que correspondia ao vice-reinado de Nueva Granada é a Gran Colômbia. Após a separação da Venezuela, em 18 de abril de 1830, Sucre declara a independência do departamento do Equador em 13 de maio. Cuenca e Guayaquil se unem a Quito na semana posterior, mas a gente vai ver ao longo do século XIX que Guayaquil e Quito começam a disputar o controle do Equador. Sucre é assassinado no mês seguinte, a mando do general José Maria Obando, dando início a um período de instabilidade política que vai durar até o século XX. Não estou falando errado, com 38 golpes ou tentativas de golpe ao longo dessas décadas. Esse número é absurdo, assim como o próximo que eu vou dar. A Assembleia Constituinte de 14 de agosto nomeia o general Juan José Flores como o primeiro presidente equatoriano. Só que essa não vai ser a única Constituição equatoriana. Até 1998 serão redigidas 19 constituições no país. Ou seja, da independência até os dias de hoje, o Equador passou por 38 golpes e 19 constituições. 2-1. Passemos agora para o campo, no qual falaremos da história do futebol equatoriano. O campo. Bem, Felipe, dessa vez não foram os ingleses diretamente que trouxeram o futebol ao Equador, mas sim filhos. São os irmãos Wright. Eles foram para o Equador de avião. Não. Eles foram estilingados para o Equador. Os irmãos Wright, o Juan Alfredo e o Ricardo, que eram anglo-equatorianos, mas que tomaram conhecimento com a modalidade quando passaram a adolescência no Peru. Eles voltaram ao país com bolas de futebol e formaram o Sport Clube Guayaquil em 23 de abril de 1899, inspirados pelo Union Cricket Club de Lima. A partir daí começaram a surgir diversas equipes na cidade portuária, como o Clube Sport Equador, a Associação de Empleados, o Libertador Bolívar e o Clube Sport Pátria, o mais antigo em atividade, que atualmente disputa a segunda divisão do Equatorianão. Já na capital, a novidade veio acompanhado pelo Clube Gladiador e o Sport Clube Quito. Em 1922 foi fundada a Federação Deportiva del Guayas, que é a província onde fica Guayaquil, sendo incorporada 4 anos depois pela Federação Equatoriana de Futebol. Nas primeiras décadas, o futebol equatoriano era extremamente amador e regionalizado, mudando esse patamar com a profissionalização em 1949 e o primeiro campeonato nacional 8 anos depois. Agora eu vou listar alguns dos principais clubes por ordem cronológica e as conquistas deles. Em 1919 é fundado o Centro Deportivo Olmedo, que tem um título nacional. Em 1925 surge o maior campeão equatoriano, o Barcelona Sporting Clube de Guayaquil, que tem 15 títulos e foi 2 vezes vice-campeão da Libertadores. E qual a ligação desse Barcelona com o Barcelona? É inspiração? É coincidência? São catalães? A maioria dos fundadores eram catalães. Tá. A inspiração é essa e o símbolo é praticamente o mesmo. É um clone. Mas esse é o Barcelona do bem. Esse daqui não sonega imposto, até onde eu sei. Olha que você pode ser desprovado nos próximos 15 minutos. 4 anos depois surge o arquirrival do Barcelona, o Clube Sport Emelec, ligado à empresa de eletricidade da cidade, que tem 13 títulos no seu palmarés. Em 1930 surge o grande clube da capital, a Liga Deportiva Universitária de Quito, que tem 10 títulos, conquistou uma Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana e 2 Recopas. E conhecido pela sigla LDU, e os nossos ouvintes torcedores do Fluminense certamente conhecem a LDU. Sim. A gente vai falar de Fluminense ainda nesse programa.
Em 1971 é fundado o Clube Deportivo Everest, em Guayaquil, que tem um título. Que foi fundado com a ideia de alcançar grandes alturas. O topo das conquistas. Em 1939 é fundado o Clube Deportivo América em Quito, que conquistou o primeiro título internacional do Equador, uma competição obscura da década de 70, que era a Copa de Ganhadores de Copa. E o Deportivo América foi campeão da segunda edição, enquanto que o El Nacional foi o vice-campeão da primeira edição. E já que eu citei o Clube dos Militares, ele foi fundado em 1964 e tem no total 13 títulos, e tem uma particularidade: por ser o clube militar, só podem jogar equatorianos no seu plantel. Passemos agora para a Sociedade Deportivo de Quito, que foi fundada em 1940 e refundada em 55 e tem 5 títulos. O Clube de Alto Rendimento Especializado Independente Del Valle assumiu esse nome em 2014, mas foi fundado como Independente José Terán em 1941 e é o atual vice-campeão da Copa Libertadores. E com todo respeito, um time safado chegou na final. Um time safado. Em 1945, a Shell, a companhia petrolífera holandesa, funda a Sociedade Deportiva Aucas, que contou com o talento de Loco Abreu recentemente. O Clube Deportivo Cuenca foi fundado em 1971 e tem um título, enquanto que o Muxuc Runa Sporting Clube foi fundado em 2003. E esse clube tem uma particularidade porque ele foi fundado por comunidades indígenas na cidade de Ambato. Então, no campeonato equatoriano atualmente existe um clube fundado por indígenas. Está na primeira divisão? Está na primeira divisão. Agora vamos passar para a seleção equatoriana, conhecida como La Tricolor. Ela estreou internacionalmente no empate em 1-1 com a Bolívia na primeira edição dos Jogos Bolivarianos em 1938. E nessa competição a melhor colocação foi 2 campeonatos, em 65 e em 85, quando o Equador sediou o mesmo. No Sul-Americano, a estreia foi na 15ª edição, disputada no Peru, em 1939, e os equatorianos foram derrotados pela seleção local por 5-2, e no restante do campeonato perderam todos os jogos. A melhor colocação no que hoje é a Copa América foi um 4º lugar em 59 e 93, coincidentemente as 2 vezes que o Equador sediou o torneio. Já em Copas do Mundo, o Equador fez a sua estreia em 2002, disputou também o Mundial de 2006, no qual caiu nas oitavas de final para a Inglaterra, e também disputou o Mundial aqui no Brasil, também não passando da fase de grupos, assim como em 2002. Os principais jogadores equatorianos, vou falar por ordem alfabética, começar pelo Alberto Spencer, maior artilheiro da Copa Libertadores, com 54 gols, e tricampeão pelo Peñarol da mesma competição. O Agustín Delgado é recordista de gols pela seleção, 31 no total, e atualmente ele é assembleísta nacional pela província de Imbabura. Ele foi eleito em 2013. Como se fosse um deputado, né? Deputado, pela Aliança País, que é o partido do Rafael Correa e do Lenin Voltaire Moreno. O Antônio Valência, atual capitão da seleção e defensor do Manchester United, que quando ele foi contratado do Wigan pelo United, foi a maior transferência de um jogador equatoriano na história. Custou o quê? R$15? Não, foi uma cifra considerável, mas é que os valores do futebol moderno são muito inflacionados. E os valores do futebol equatoriano são bem menores, né? O Alex Aguinaga, que talvez seja o maior jogador equatoriano da história, com 109 jogos pela seleção e 23 gols. Ele que também foi campeão da Conca Champions e tricampeão mexicano pelo Necaxa. Os nossos ouvintes corintianos talvez se lembrem, né, vamos usar a nomenclatura oficial, né, no Mundial de 2000,
ele era o craque do Necate naquela ocasião. E se não me... teve um dos 4 grandes clubes cariocas, aproveitou que ele estava por ali e tentou contratá-lo, só que o mexicanão já pagava em dólar nessa época. Então, assim, os jogadores do México, até hoje, né? Os jogadores do México são os maiores salários da América Latina. Isso. E já naquela época ele ganhava uma grana absurda. Eu não lembro qual time que foi que tentou contratá-lo. Eu desconfio que foi o Fluminense. Pode ter sido, mas... E aí não rolou. E eu tive o prazer de ver o Aguinaga em loco quando o São Paulo enfrentou a LDU em 2004, na Libertadores. Ele também fez um gol contra o Brasil nas eliminatórias de 2002, no Morumbi também. Tem o Christian Chucho Benítez também, que era um grande prospecto do futebol equatoriano, mas que faleceu vitimado de um ataque cardíaco com apenas 27 anos. E o Ivan Hurtado, que é o recordista de seleções da Conmebol, né, em partidas disputadas, com 168 jogos, e foi eleito também assembleísta pela província de Esmeraldas, só que ele teve que abandonar o cargo porque ele concorreu à intendência da cidade de Esmeraldas e acabou não sendo eleito, mas também não pôde voltar ao cargo. Também pela Aliança País, partido da situação. Já no futebol brasileiro, também vou citar em ordem alfabética alguns jogadores com passagens marcantes ou não aqui pelo futebol nacional. Começar pelo Frickson Eraso, atualmente no Atlético Mineiro, mas com passagens por Grêmio e Flamengo também. O Holger Quiñones, campeão brasileiro pelo Vasco da Gama em 1989, e ele que também esteve presente na final da Libertadores, que o Vasco ganhou sobre o Barcelona em 98. Temos o Jefferson Orejuela. Não, mas em 98 ele estava jogando pelo Barcelona. Pelo Barcelona, tá. Isso. O Jefferson Orejuela, atualmente no Fluminense, que fazia parte do Independente Del Valle, vice-campeão da Libertadores. O Juan Casares, atualmente no Atlético Mineiro. Esse joga. O Júnior Sornosa, no Fluminense, também proveniente do Independente Você Del pulou Valle. o Guerron. Pulei o Guerron, verdade. O Jofre Guerron, com passagens por Atlético Paranaense e Cruzeiro, e que também é recordado pela torcida do Fluminense porque jogou uma barbaridade naquela final. Foi quando ele fez a carreira dele ali, né? O Neisser Reasco, bicampeão brasileiro pelo São Paulo em 2006 e 2007, que sofreu com muitas lesões durante a passagem dele. Não, e ele também paulista. E ele também sofreu pelo fato da bola ser redonda. Isso incomoda, isso atrapalha muito ele. O Reasco não era ruim, não. O Carabali, que foi o primeiro equatoriano que jogou no São Paulo, já não era grande coisa. Ele que também foi vice-campeão da Libertadores em 98. E o Patrício Urrutia, com passagem discreta pelo Fluminense, mas que fez um dos gols na partida de ida em Quito, no qual a LDU acabou derrotando o tricolor das Laranjeiras. Agora passar por brasileiros que tiveram passagem destacada no Equador. Temos o Francisco de Souza, treinador campeão pelo Barcelona em 63. O Gabriel Marques, volante campeão pelo Barcelona no ano passado. O Gilson de Souza, meia bicampeão pelo Barcelona em 95 e 97, e que foi naturalizado equatoriano, disputando 17 partidas e convertendo um gol por Lati. O Jonathan Alves, atacante campeão pelo Barcelona em 2016, que é conterrâneo do meu pai, ele de Santana do Livramento. O José Gomes Nogueira, treinador campeão pela LDU em 1969. O Manga, que talvez seja o grande elo entre o futebol brasileiro e equatoriano, foi campeão pelo Barcelona em 1981 e atualmente reside no país. Assim como o Moacir, que foi campeão mundial em 58, era reserva do Didi, não jogou nenhum jogo, mas teve passagens pelo Barcelona e Everest. O Manga, né, além de ter sido um grande goleiro, né, um goleiro que está na história do futebol brasileiro, salvo engano, ele era o preparador de goleiros da LDU quando a LDU ganhou do Fluminense na Libertadores. Eu acho que eu acho que ele era, se não era o preparador de goleiros, ele tinha ali algum cargo na comissão técnica, alguma coisa quase honorífica, talvez. Mas posso estar enganado. O Otto Vieira, treinador tricampeão pelo Barcelona em 70, 71 e 80. O Paulo Massa, treinador campeão pelo El Nacional em 96 e pela LDU em 98.
E fechando aqui, o Roberto Abruzzese, treinador campeão pelo El Nacional em 83, 84 e 86. Passemos agora para a história do Equador após a independência. O mapa. Em 1882, o país toma posse das Ilhas Galápagos, 3 anos antes da chegada do Beagle, que trazia a bordo um tal Charles Darwin. O Beagle era o nome do navio. O nome do navio. Ele não veio num cachorro. Não era um cachorro, nada. Inclusive o estreito de Beagle no sul do continente se chama assim por conta do navio Beagle. E é lá, né, vai ser nas Galápagos em que o Charles Darwin vai basicamente, né, elaborar a sua teoria da evolução das espécies. Isso. O espectro do marxismo ronda o Equador. Eu vi muitas referências a essa revolução que ocorreu no mês de março de 1845 como sendo marxista, mas é impossível, afinal o Manifesto Comunista seria escrito só 3 anos depois. Mas nessa revolução o general Flores é derrubado num dos muitos golpes que a gente já citou no primeiro bloco. O general José Maria Urbina abole a escravidão por decreto em 1851 e aumenta a tensão com o Peru por conta de disputas territoriais no departamento de Loreto, localizado ao norte do rio Amazonas, isso em 1853. É assinado o convênio Icasa-Princeton com o Império Britânico referente à dívida pela independência. Uma das cláusulas previa pagamento através de concessões fundiárias e o Peru rompe relações com o Equador, pois acredita que parte do seu território estava ameaçada pelos britânicos. O presidente Francisco Robles transfere a sede do governo para Guayaquil em 1859, aumentando a disputa política entre Costa e Serra. E quem ouve o xadrez verbal vê que essa é uma questão até dos dias atuais, né? Já que a diferença de votação nessa última eleição era expressiva, né? Entre o litoral e o altiplano. O presidente García Moreno declara guerra à Colômbia, sendo derrotado devido a incidentes fronteiriços. Decreto executivo do então ditador García Moreno suspende o pagamento da dívida inglesa. É assinado um armistício em Washington entre Bolívia, Chile, Equador, Espanha e Peru em 1871. Já no ano seguinte, o líder indígena Fernando Daquilema é fuzilado em Aruquies, em uma das muitas revoltas das populações indígenas. García Moreno é assassinado cerca de 5 meses após sua reeleição, sendo substituído por 3 sucessores até o final do ano, em 1875. É assinado um tratado de paz e amizade com a Espanha em 1880, enquanto que o país é dividido por 3 facções políticas. O Eloy Alfaro comandando Esmeraldas, Pedro Carbo em Guayaquil e um pentavirato em Quito. Ia dar muito certo, né? Quando você pensa num pentavirato, vai dar certo, vai dar certo. Já o Alfaro, ele é derrotado após a Revolução de Los Chapulos, em 1884, mas ele ainda voltaria ao poder em 7 oportunidades. Tá pouco? Já o Congresso aprova o Tratado Herrera-Garcia, em 1890, com o Peru, abrindo mão de uma considerável porção territorial, mas garantindo o acesso direto ao rio Maranhão. Este acordo é substituído 4 anos depois por um tratado tripartite com a Colômbia. Já tropas peruanas atacam guarnições em Torres Calçana, no oriente do país, isso no começo do século XX. O consulado peruano e um navio mercante são atacados por civis em Guayaquil, em 1910. Argentina, Brasil e Estados Unidos evitam um novo conflito armado entre os vizinhos. Já em 1913, eclode a Revolução Contista, na qual forças liberais aliados com negros tomam a cidade de Esmeraldas, sendo reprimida na base do canhonaço por navios governistas.
Em 1916 é assinado o Tratado Muñoz-Vernaza-Suárez, no qual o Equador cede à Colômbia o território entre os rios Caquetá e Putumayo, sendo repassados posteriormente ao Peru. Legal pra caramba a Colômbia, né? O presidente eleito Neptali Bonifaz Ascasubi é desqualificado pelo Congresso por lhe atribuírem nacionalidade peruana em 1932, levando à Guerra Civil dos 4 dias, no qual aproximadamente 1.000 bonifacistas morrem em combate. Como é que você chega pro presidente e fala, olha, você é peruano, você não é roots, você nasceu no Quênia. Cadê sua certidão de nascimento? Novos ataques peruanos na fronteira amazônica em 1941, e esse conflito é mediado novamente por Argentina, Brasil e Estados Unidos com a assinatura do Protocolo do Rio de Janeiro em 1942, na qual o Peru reconhece cerca de 2.481 km² como parte do território equatoriano. Em 1950, o primeiro censo nacional estabelece população em 3.211.916 habitantes. Em 1961 é criada a Comissão Nacional da Reforma Agrária, mas, como a gente vai ver adiante, essa foi uma comissão bastante conservadora, já que no contexto da Guerra Fria se rompem relações diplomáticas com a Tchecoslováquia, Cuba e Polônia e o Partido Comunista é proibido. Em 1964 é assinado um acordo de exploração de petróleo com o consórcio estadunidense Texaco Gulf. Até então, a economia equatoriana era baseada principalmente na banana e no cacau. É uma republiqueta de bananas. Inclusive é o maior produtor de banana do mundo. Paraquedistas do Exército reprimem uma revolta estudantil na Universidade Central de Quito em 1965. 3 dias depois, uma estudante morre com o impacto de uma bomba de gás lacrimogêneo, gerando a deposição da junta militar. Em 1969, é formada a Comunidade Andina e 4 anos depois o Equador ingressa na OPEP, ali no ápice, né, da crise do petróleo. Golpe militar derruba o regime de José Maria Velasco, que durou de 72 a 79, que já havia dado um contragolpe no ano anterior, ou seja, em 1978. Diversas greves e paralisações gerais marcam a vida política do país nos anos 1980. Já o banqueiro Naim Isaías é sequestrado pelo grupo revolucionário Alfaro Vive. Lembra aquele que ficou 7 vezes no poder? Então, queriam que ele voltasse dos mortos. Isso em 1985. Já em 1995, novo conflito armado entre Equador e Peru, no qual ocorreram cerca de 100 baixas, 60 peruanos e 33 equatorianos, e findado esse conflito, as fronteiras estão inalteradas, mas como a gente observou durante boa parte do programa, o Peru e o Equador sempre disputaram territórios após as suas independências. Considerações finais, Felipe? Bem, meu caro Matias, depois aqui dessa pequena aula sobre um dos nossos 2 vizinhos que não faz fronteira com o Brasil, né? Agradecer aí todo mundo que nos ouve, que nos tolera, que está ansiosa por mais programas sobre o Brasil, já que, né, quando esse programa está sendo gravado, o último programa que foi ao ar foi sobre o de Minas Gerais, né? Então muita gente pedindo inclusive sobre o Acre, né? Já que o programa de hoje teve bastante questão da fronteira na Amazônia, mas vamos pensar nisso, né? A gente está em contato lá com um garoto acreano, porém ele não responde. Ele responde em código. E o código do Manual do Escoteiro Mirim. E a minha dica cultural é o caso Galápagos, quando Satã veio ao paraíso,
que é um documentário que foi bastante premiado, que conta com vozes de vários atores bastante conhecidos, como por exemplo a Cate Blanchett, para ficar apenas, né, em uma das melhores atrizes, maiores atrizes da atualidade. Como eu disse, é um documentário, não é um filme, sobre uma série de assassinatos e desaparecimentos já no século XX, de pesquisadores que iam às Ilhas Galápagos, né, justamente buscar ali na fonte onde Darwin buscou. Então, essa é a minha recomendação, né? O caso Galápagos, quando Satã veio ao paraíso, ou veio ao Éden, às vezes depende né, do português de Portugal, às vezes está assim, e dá para achá-lo facilmente nas internets. E a minha dica é o capítulo As Sociedades Andinas Anteriores a 1532, do John Murra, que está no primeiro volume da coleção História da América Latina, organizada pelo Leslie Bethel, no tomo América Latina Colonial. Resumindo, você está recomendando um capítulo de um tijolo para os nossos ouvintes. O capítulo é grande. Sim. Daria para ser um livro. Não, e assim, para quem não conhece essa coleção... Assim, primeiro, quem se interessa por América Latina, essa coleção é imprescindível. Mas assim, se você empilhar essa coleção inteira, você consegue trocar uma lâmpada. Né? Porque assim, o negócio é bruto. E eu já peço desculpas de antemão pela música de encerramento. Vamos novamente ouvir o grande expoente do pop equatoriano, o Delfim Chup, que é conhecido como Delfim hasta el fin. É o Frank Aguiar do Equador, de novo? De novo. Ah, não, mano. E que ele fez uma música dedicada ao Frank Aguiar. Não ao Frank Aguiar, mas à seleção equatoriana antes do Mundial disputado aqui no Brasil. Então ouviremos Delfim cantando Vamos al Mundial.